A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando para mais um trimestre de comentários aqui na nossa classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Este é o terceiro trimestre de 2025. Esta revista foi escrita pelo pastor Alexandre Coelho, ele que também é gerente de publicações ali na CPAD e um dos palestrantes também dos encontros, dos congressos da EBD aí em todo o Brasil. E certamente vai ser aqui um momento de muito aprendizado para os seus jovens com esta epístola que é básica. Muitos dos grandes nomes do passado tinham ela como a epístola mais importante ou aquela mais querida por eles, porque ela traz aqui uma boa base do Evangelho de Jesus Cristo e outras questões que nós vamos estudar então no decorrer deste trimestre. Deixe o seu like, curte, compartilhe e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Tudo bem, agora sim, então, lição de número 1, Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. Esta aula vai ser lecionada, então, em todo o Brasil, no dia 6 de julho de 2025. E esta carta tem como texto principal Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Este é o texto básico, texto áureo, texto principal desta semana, e este texto já nos mostra então qual é a temática principal trazida pela carta de Paulo aos Gálatas. Muitos têm essa carta como uma introdução, podemos dizer assim, ao Evangelho de Jesus Cristo, e que vai ser depois explorada melhor pelo autor Paulo na carta aos Romanos. Então, Romanos é uma carta extremamente densa, extremamente grande, são vários capítulos que tratam em Romanos, mas em alguma medida, essa temática que está lá em Romanos, ela já aparece aqui em Gálatas. E talvez para você que não é um profundo conhecedor da bibliologia, talvez seja até estranho eu falar que aparece aqui em Gálatas primeiro do que em Romanos, sendo que Romanos vem primeiro aqui dentro do cânon, já é a primeira epístola. Mas isso porque a ordem com que as nossas Bíblias são organizadas, elas não seguem aqui uma ordem cronológica. Então você, já a título de introdução, pode conversar com os seus jovens a respeito disso, que Gálatas é a primeira das epístolas, é o primeiro escrito neotestamentário. Antes ainda dos apóstolos, dos evangelistas terem escrito ali os evangelhos, o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, ela já tinha sido escrita então por Paulo. E nesse sentido, é algo que simboliza também a criatividade, se podemos assim dizer, que o cristianismo apresenta. A criatividade cristã está, por exemplo, em pegar e criar um gênero novo, porque esse gênero de epístola ele não existia. As cartas existiam, isso era algo muito comum já na antiguidade, as pessoas trocarem cartas, mas cartas com um forte apelo homilético, que parecem aqui pregações com conteúdo doutrinário, isso é uma novidade, é algo que Paulo inaugura, então, quando ele escreve aqui a sua epístola aos Gálatas. Um outro exemplo dessa criatividade cristã nós podemos ver no Apocalipse. O Apocalipse de João, ele, embora já existisse esse gênero apocalíptico, mas ele vai trazer novidades, ele vai expor isso de uma forma diferente do que os apocalipses judaicos da época ali costumavam fazer. Então o cristianismo ele sempre inova, ele sempre traz novidades, ele sempre evolui a própria cultura, a própria arte, como é o caso então aqui desse gênero epistolar. O primeiro tópico você vai trabalhar com seus jovens a respeito do contexto dessa carta aos Gálatas. Então para isso, professor, é muito importante que você leia conjuntamente, eu penso que a primeira leitura que você precisa ter nesse trimestre é a carta aos Gálatas. Então você começa fazendo então esta leitura, são apenas 6 capítulos, rapidamente você consegue ler toda a epístola, mas é interessante que você faça essa leitura acompanhado da leitura do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ele vai abordar, ele vai trazer esse contexto histórico para que a gente consiga compreender melhor aqui então a epístola aos Gálatas. O contexto trazido aqui na lição, no seu primeiro subtópico, mostra que o evangelho havia se espalhado por diferentes regiões, começando em Jerusalém, cumprindo a grande comissão, aquela ordenança de Jesus. Os discípulos, principalmente
os discípulos após o dia de Pentecostes, que estavam ali visitando, né, Jerusalém, e que foram alcançados pela pregação de Pedro, pela ação do Espírito Santo, eles se espalham pelo mundo, eles se espalham pelas diversas províncias do Império Romano e vão levando o Evangelho junto com eles. E além da missão desses obreiros, né, voluntários, podemos dizer assim, que foram alcançados pelo Senhor Jesus no dia de Pentecostes, nós tivemos obreiros específicos, como é o caso aqui de Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, vocês conhecem o contexto histórico, né, que está ali no livro de Atos, quando eles são chamados da igreja de Antioquia da Síria, eles são escolhidos para serem missionários aos gentios. E na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles chegam nesta região da Galácia. A Galácia, ela se refere aqui então a uma região do Império Romano que ficava onde hoje seria a Turquia. Então ela era uma das províncias do Império. E este Gálatas, né, quando se fala aqui Gálatas, está se referindo a um conjunto específico de igrejas que muito provavelmente, a maioria dos teólogos, dos biblistas, tem esta visão de que está se referindo às igrejas fundadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Então aqui até seria interessante você apresentar aí aos seus jovens um mapa, né, seja ele ali um mapa dos tempos bíblicos ou mesmo um mapa mundi atual, para que você localize ali então onde fica esta região atualmente. Também a opção dos slides é sempre muito interessante, né, você que tiver essa possibilidade, talvez no seu próprio notebook, enfim, né, numa televisão, e você expor ali slides. Hoje existem muitos sites por aí, muitos grupos de WhatsApp, né, que compartilham os slides da lição. Os irmãos aí fazem um trabalho primoroso apresentando essas imagens, mapas, gráficos, né, todo esse conteúdo que desperta o interesse, desperta a atenção dos seus jovens. Então, pense nisso, né, procure apresentar isso na forma de mapa. Então, no mapa você vai perceber ali que havia Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, que são igrejas, que são cidades dessa região do sul da Galácia, as quais possivelmente então são os destinatários desta carta aqui de Paulo. Agora, o contexto geral, ainda aqui no primeiro tópico, nos mostra que esses crentes que se convertem da atuação de Paulo, que se convertem da atuação daqueles missionários anônimos do Atos 2, são pessoas de cultura grega, de cultura turca, né, podemos dizer ali assim, dessa região oriental, né, podemos assim chamar, mas não eram pessoas de uma cultura judaica. Então, quando eles se convertem ao cristianismo, alguns crentes judeus, né, oriundos do judaísmo, querem impor a eles os ritos e as tradições do judaísmo, como se dissessem, o cristianismo ele é algo que vem posterior ao judaísmo, mas você precisa da base do judaísmo para depois você se tornar cristão. E é justamente contra estes judaizantes, como são denominados, né, este grupo, que Paulo vai se insurgir, Paulo vai escrever esta epístola justamente para combater estas pessoas. E aí nós podemos perguntar, o seu jovem pode se perguntar, mas qual é o problema, né, de a pessoa ser um judaizante, ser alguém que admira a cultura judaica e coloca ela ali para ser seguida pelos demais? O problema não estava nos ritos em si, tanto que se a gente for observar no contexto do livro de Atos, nós encontramos Paulo circuncidando a Timóteo. A circuncisão é um dos principais pontos, né, que esses judaizantes queriam exigir desses irmãos gregos. E Paulo concorda, né, em circuncidar a Timóteo. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 16. E em Gálatas 2 e 3 a gente encontra que Tito, que também era um servo de Paulo, né, um ajudante, ali, um aprendiz, um discípulo, né, esta é a palavra correta, um discípulo de Paulo, Tito não foi circuncidado. Então Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado, mas permitiu que Timóteo fosse. Então aonde que está a diferença? A diferença não está no ritual em si. A circuncisão, você tanto pode fazer como não fazer, o Paulo inclusive vai mencionar isso em outra epístola, né? Se circuncida, se não circuncida, faça tudo para a glória de Deus. Mas o que Paulo está questionando é o que está por detrás, a intencionalidade. Esses judaizantes estão dizendo, se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Aquele de Timóteo, o que Paulo está dizendo? Você vai se circuncidar porque isso vai te abrir portas para a pregação do evangelho. Então a circuncisão é neutra, você tanto pode fazer como não fazer. Agora o problema é quando você condiciona a tua salvação a cumprir a circuncisão. Quando você condiciona a tua salvação a cumprir alguma obra da lei.
algum ato que você precise fazer, boas obras. Então é isso que durante toda essa carta você precisa ter em mente, né? Aplicando isso na vida dos seus jovens. E é sempre importante que você contextualize. Então hoje nós temos sim seitas judaizantes, né? Nós temos pessoas, igrejas, né, ministérios inteiros que são judaizantes e que exigem, então, por exemplo, a guarda do sábado, o não comer carne de porco e tantas outras situações aí derivadas, né, do judaísmo, do Antigo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, você tem que atualizar a mensagem porque existem hoje outros legalismos. Então, legalismos, por exemplo, que remonta à questão de usos e costumes, né, costumes culturais. Então, esse tipo de situação você precisa, professor, contextualizar para aplicar essa carta de Gálatas ao contexto, ao dia a dia que os seus jovens vivem. Porque senão vai ser só uma carta lá que trata de coisas do passado, seu jovem não vai perceber a aplicabilidade daquilo e vai ficar por ali mesmo. Então é importante que você consiga atualizar. Você que conhece a sua classe, você sabe quais são as dificuldades, os problemas que eles enfrentam, você consegue aplicar isso de forma didática, de forma pedagógica, utilizando esses exemplos do cotidiano. Muito bem, finalizando aqui então essa questão do contexto da época, né? Então Paulo vai escrever esta carta e o autor, o subtópico 2 apresenta aqui que realmente é Paulo. Paulo se apresenta, né, como apóstolo, é o texto base dessa lição aqui, o texto bíblico. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então Paulo está se apresentando aqui como apóstolo e não há dificuldades aqui com a autoria, né? Alguns dos escritos paulinos, eles são questionados, principalmente pelo pessoal aí da teologia liberal, esse revisionismo escriturístico, né? Muitos teólogos questionam a autoria de algumas epístolas. Não é o caso da epístola de Gálatas. Então Gálatas foi escrito provavelmente entre os anos 48 e 51 dos nossos dias, pelo apóstolo Paulo, dirigida então às igrejas ali da Galácia. E o motivo da carta, no subtópico 3, é justamente alertar os crentes acerca do perigo. Paulo é bem enfático, né? Vocês estão cometendo uma loucura, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês foram libertos e agora estão querendo se escravizar novamente sobre o jugo da lei. Então ele tenta abrir os olhos dos irmãos quanto a essa questão aí dos judaizantes. E Deus usa o apóstolo Paulo, um homem de formação intelectual farisaica, mas devidamente convertido a Jesus, para orientar os leitores de que a lei de Moisés havia sido dada por Deus aos hebreus e não aos gentios. Então Paulo vai fazer essa diferenciação. A salvação não depende do cumprimento da lei. A salvação não depende da realização de obras. Agora, Paulo também vai em outro escrito enfatizar que isso não significa que a gente não deva praticar as boas obras. O que está sendo questionado aqui, é importante já nessa primeira lição você deixar claro aos seus alunos, são as obras com fins de salvação. Então nós fomos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Então esse é um ponto que precisa ser enfatizado. A liberdade, né, que depois vai ser mencionado aqui no decorrer da lição, que Cristo nos libertou, não para que nós praticássemos o pecado, para que nós praticássemos boas obras, mas livres para praticar essas obras, não como uma obrigação, não como um encargo, né? Então esse é o grande ponto aqui que precisa ser enfatizado, é o motivo da carta de Paulo aos Gálatas. O segundo tópico apresenta aqui a saudação paulina, então vai ser feito aqui uma análise de versículo a versículo, né? Muito interessante a forma como o pastor Alexandre Coelho trabalha aqui este tópico, né? E as futuras lições também, sempre partindo do texto bíblico. E o primeiro subtópico trata de Paulo apóstolo, não da parte dos homens. Aqui é interessante você enfatizar com seus jovens o que é ser um apóstolo. E a gente vai perceber aqui que o apóstolo era alguém enviado por Cristo para lançar os fundamentos da igreja. E aí você contextualiza sobre o movimento apostólico. Hoje existem milhares de pessoas aí no Brasil que apregoaram a si mesmo o título de apóstolos. E muitos receberam esse título de outros que se autodenominavam apóstolos. Então Paulo está dizendo, eu fui apóstolo não da parte dos homens. Porque quando ele se converte, ele tem o encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, ele vai para o deserto da Arábia depois e vai ser discipulado pelo próprio Cristo.
É isso que as epístolas, né, nos levam a entender, onde ele vai ter aquelas visões, aquelas revelações, as quais ele falou que seriam inefáveis, né, e não se poderia contar aqui, né? Mas enfim, ele vai ter esse discipulado com o próprio Cristo. E ele não volta para Jerusalém para receber a imposição dos demais apóstolos para ser santificado ali como apóstolo, porque ele entendeu que ele era um apóstolo, enviado, né? A palavra apóstolo, inclusive a lição traz muito isso, ela não é exatamente aqui um título honorífico, não é algo assim que o diferenciasse como é feito hoje com o movimento apostólico. Então hoje o camarada, ele é um pastor, né? Mas ele quer ser algo além do que um pastor, então ele atribui a si o título de apóstolo, e acha que com isso, né, está conquistando ali um degrau a mais. Então não é isso, o apóstolo era o enviado, chamado por Jesus Cristo para lançar os fundamentos. Hoje os fundamentos já foram lançados, então nós entendemos que a era apostólica foi apenas aquele período. As bases da igreja já foram lançadas. Hoje, se fosse para Jesus chamar o outro apóstolo, né, seria alguém que ia trazer uma religião nova, um fundamento novo. E isso nós sabemos que seria não crível, né? Seria algo que com certeza Deus não o faria. O fundamento já foi lançado. São 2000 anos praticamente de história do cristianismo erguido sobre o fundamento apostólico, o fundamento dos apóstolos. Então não há por que nós termos apóstolos modernos hoje. E se houver assim alguém, alguma função que se assemelha ao apóstolo hoje, seria a função do missionário. O missionário que vai lá plantar uma igreja numa cidade distante, um lugar onde o evangelho ainda não chegou. Então esse talvez poderia trazer a si o título de um apóstolo. Ele foi enviado pela igreja, né? Então é um apóstolo nesse sentido para lançar os fundamentos da igreja, fundamentos já existentes, né? Mas um fundamento num lugar onde ainda não existe. Mas o evangelho que ele vai pregar é o evangelho apostólico. Então também não é apóstolo nesse sentido aqui ao qual Paulo está se referindo. De modo geral, né, você vai concluir aí com seus jovens que se o camarada se denominou apóstolo, então você já pode ter um pé atrás. Porque se ele não entendeu isso, algo tão simples do evangelho, o que mais que ele pode não ter entendido a respeito do evangelho? Eu não seria uma pessoa aí a querer ser ovelha, né, de um apóstolo, né? Eu questiono um pouco as pessoas então que se deixam levar aí pelo movimento apostólico. Ainda nesse subtópico 2, ele vai mencionar aqui a respeito dos irmãos que estão comigo. Então Paulo, ele tem a humildade de entender que ele não está fazendo essa obra sozinho, né? Então ele está fazendo a obra de Deus aqui com o apoio de companheiros de ministério, enfim. Então aqui você pode fazer um gancho, né, para trabalhar essa questão do companheirismo, essa questão da unidade que precisa haver dentro de um grupo de jovens, onde vários ali talvez tenham funções diferentes dentro do grupo, né, atuações, papéis diferentes, mas todos nós somos uma família. Nós aqui de Joinville, né, destacamos muito essa questão, que todos nós somos o MADIO, os diferentes grupos que existem dentro da cidade, mas todos se unem para formar a união da mocidade da Assembleia de Deus de Joinville. Então aí no seu grupo deve ser da mesma forma, né? Todos os jovens unidos formam o grupo. Então a gente não pode ter espaço dentro do grupo para personalismos, né? Para pessoas que querem impor ali, que querem se aparecer além da conta, né? Como o João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Esse deve ser aqui um ponto importante também a ser trabalhado com os jovens. Quanto aos destinatários, então são os irmãos das igrejas da Galácia, nós já mencionamos isso, né? Era um conjunto de igrejas, diferente de outras epístolas que foram para igrejas específicas. Esta é uma carta circular, né? Uma epístola que passou aqui por várias igrejas, foi possivelmente copiada, né? Para ficar ali em igrejas distintas. E no tópico 3, você, professor, vai trazer aqui a mensagem para os nossos dias. A primeira parte deste tópico traz a importância da liberdade. Então, tratando de um assunto que eu já mencionei agora há pouco, né, a respeito de por que nós somos livres, que tipo de liberdade é essa? Então, é a liberdade de nós sermos salvos por Cristo, de nós sermos salvos sem precisar das práticas da lei, sem precisar de nenhuma forma de legalismo. E aqui você pode, inclusive, utilizar esse exemplo que eu menciono a respeito de Tito e de Timóteo, para mostrar que não era exatamente o problema da lei. Inclusive, o próprio Paulo, ao tratar a respeito da lei, ele vai chamar ela de o aio, o pedagogo. E o que era o pedagogo nos tempos antigos? Tanto no Império Romano como na Grécia Antiga, o pedagogo ele era um servo, né, um empregado da família, um escravo, em muitas das comunidades, né, onde havia escravidão, que ele conduzia essas crianças até a escola, até o ensino. Então veja, o aio, né, o pedagogo, era alguém que guiava as pessoas até o conhecimento, que guiava eles até
a escola, até o mestre, né, porque não havia muitas vezes escolas da forma como nós conhecemos. Mas ele era alguém que conduzia essa criança, né, que estava junto com ela ali para facilitar esse aprendizado. Inclusive é daí que vem a palavra pedagogia, a palavra pedagogo, né, vem desse servo aí que existia na antiguidade. Então, nesse sentido, quando Paulo diz que a lei ela é o servo, o pedagogo, o que ele está querendo dizer? A lei aponta para Cristo. A lei teve a sua importância, porque a lei nos conduziu para Cristo. Mas agora nós não estamos mais presos à lei. Agora que nós estamos em Cristo, agora que nós chegamos ao conhecimento pleno da verdade, a lei ela se torna desnecessária. Então a lei valeu, a lei vale como algo que aponta para a verdade. Mas a partir do momento que você chegou ao conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então agora você está livre, você não é mais obrigado a cumprir as imposições da lei. Óbvio que você vai continuar cumprindo, você vai continuar seguindo o caminho da lei, mas não agora como uma obrigatoriedade. Você já está em Cristo. Imagine essa questão, nessa situação, o escravo te levava até a escola, agora você vai sozinho, você não precisa mais da lei, mas você continua fazendo o mesmo caminho, ou seja, você continua praticando os atos da lei. E não os atos em si, mas sim o que estava por detrás dele. Não as obrigações, mas a essência, né, do que estava ali por detrás. Jesus, inclusive, questiona os fariseus e fala isso. Vocês dão os dízimos disso, dão o dízimo daquilo, mas vocês estão perdendo o essencial do cumprimento da lei. Então vocês estão fazendo a regra pela regra, mas estão esquecendo de cumprir o princípio. Então nós continuamos obedecendo os princípios da lei, mas nós não somos mais obrigados a cumprir as regras, as imposições dessa lei. Então nesse tópico você pode trabalhar esta questão, né? Não precisamos seguir as obras da lei para sermos salvos, mas já que somos salvos, nós fazemos as leis, as obras, né? Fazemos as obras, as da lei e as não da lei, para glorificar a Deus através das nossas boas obras. Então Paulo questiona aqui no subtópico 3, o comentarista vai trazer, a respeito dos judaizantes, o que eles estavam fazendo. Na visão de Paulo, eles estavam trazendo um outro evangelho. É o que diz aqui o versículo 6, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então ele está dizendo, vocês estão indo para um evangelho diferente, para um outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso aqui parece que ficou meio confuso, né? No versículo 6 ele diz que estão indo para outro evangelho. Aí no versículo 7 ele diz o qual não é outro. Mas aqui é o seguinte, você tem duas palavras gregas que podem ser traduzidas como outro. A primeira palavra usada no versículo 6 é a palavra héteros. Héteros significa um outro no sentido de diferente. Então, por exemplo, na questão do casamento, nós queremos um casamento heterossexual, que são pessoas de gêneros diferentes, né, de um outro gênero, o homem e a mulher, um outro, héteros. Então é isso que ele está falando, vocês estão seguindo um outro evangelho. E no versículo 7, quando ele usa a palavra outro, aqui traduzida no português, né, o qual não é outro, é a palavra allos, que significa um outro de mesma natureza. Essa palavra allos, Jesus utiliza, por exemplo, quando ele vai falar a respeito do Espírito Santo. Ele diz que vos mandaria um outro consolador. Esse outro, né, allos parakletos, um outro consolador, era alguém da mesma natureza dele. Era uma outra pessoa, era diferente, a terceira pessoa, o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele é Deus, ele é Jesus, ele é da mesma natureza, ele goza da mesma essência. Então é nesse sentido que esses dois versículos aqui se complementam. Eles estavam saindo para um outro evangelho, um evangelho diferente, héteros, que não era da mesma natureza, que não era outro no sentido de allos. Então muito interessante aqui, importante você gravar essa informação aqui, porque esse é um trecho que nos deixa um pouco confusos, né? Por causa dessa tradução aqui, onde se utiliza a mesma palavra. Então Paulo, ele questiona isso, né? Vocês estão saindo tão depressa. A gente acabou de vir aí, de montar a igreja com vocês, né? Da primeira viagem missionária. E agora vocês já estão saindo do evangelho, daquilo que vocês aprenderam para isso. E aí versículo 8, né? Complementando. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Então isso aqui é um bom fechamento para a sua aula, né? Outro evangelho. Muitas pessoas estão vivendo outros evangelhos, outras formas, outras revelações, outros rituais, outras formas de organizar a vida com Deus. Tenha medo de abandonar os marcos antigos, né? Tenha
esse temor a Deus, temor à sã doutrina. Fique naquilo que você aprendeu, fique naquilo que você sabe que é a coisa certa a fazer. Não vá atrás de outro evangelho e coloque isso também na mente do seu jovem, para que ele mantenha a boa e velha tradição da palavra de Deus, seguindo o bom evangelho de Jesus Cristo, o qual é suficiente, né, para nos salvar, para nos conceder a vida eterna. Eu espero que essas reflexões aqui tenham ajudado você a ter uma visão, né, desse contexto aqui histórico e teológico do início da epístola de Paulo aos Gálatas, e reforço aqui a minha sugestão, né? Faça a leitura da epístola de Gálatas antes de lecionar esta lição, faça a leitura também do livro de Atos dos Apóstolos, né, principalmente ali entre os capítulos 9 até o capítulo 16, que é onde vai ser tratado também essa questão do concílio em Jerusalém, que resolveu essa questão aí a respeito dos judaizantes, né? Então é importante você ler ali também o livro de Atos para ter este contexto. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.